Capítulo 15. Um apelo urgente àqueles que ainda não são verdadeiros crentes em Cristo. Geralmente, nos evangelhos, quando há uma descrição da excelência de Cristo como Salvador, há também um convite aos pecadores para que venham ao Senhor. Por isso, está certo que nestes capítulos, mais do que nosso estudo da glória de Cristo, devemos relacionar essa verdade às nossas necessidades como pecadores. Cristo diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. E também diz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." João 7:37. Há diversas razões por que devemos considerar este convite. Primeiro, muitos ouvem a palavra pregada, mas poucos são salvos. Abre aspas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Fecha aspas. Mateus 22:14. É a maior loucura do mundo deixar as considerações sobre o nosso estado eterno para algum tempo incerto no futuro que talvez nunca chegue. Segundo, não pensem que devido se confessarem ser cristãos e se desfrutarem das bênçãos externas do Evangelho, vocês necessariamente já pertençam a Cristo. Vocês podem se comparar com outros e achar que são melhores que alguns deles, mas se confiarem naquilo que são para a sua salvação ou naquilo que fazem, então decepcionarão suas almas para sempre. Terceiro, a não ser que estejamos completamente convencidos de que sem Cristo estamos debaixo da maldição eterna de Deus, como seus piores inimigos, nunca correremos para Ele para obter refúgio. Cristo não veio para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Assim, a nossa principal preocupação, se ainda não estamos salvos, deveria ser um sentido profundo da maldição e da condição perdida de nossas almas. Quarto, considerem agora o amor infinito de Cristo ao chamá-los para vir a Ele e receber vida, perdão, graça, paz e salvação eterna. Há muitos encorajamentos dados nas Escrituras que servem bem aos perdidos convictos pecadores. Jesus Cristo ainda se apresenta diante dos pecadores, chamando-os e convidando-os e encorajando-os para que venham a Ele. Através da pregação dos ministros cristãos, Cristo diz, abre aspas, "Porque vocês querem morrer? Porque não têm pena de suas almas? Venham a mim, e eu tirarei todos os seus pecados, lamentos, temores e pesos. Eu darei descanso às suas almas." Fecha aspas. Considerem a grandeza do seu perdão, graça e amor ao chamá-los tão sinceramente para virem a Ele. Não deixem que o veneno da incredulidade, que inevitavelmente leva à ruína eterna, faça com que desprezem este santo convite para vir a Cristo. Quinto, talvez alguém esteja começando a vir a Ele e esteja com medo que Ele não o receba, porque tem sido um grande pecador. Mas a mensagem do Evangelho diz que Cristo está pronto a receber qualquer pecador que se chega a Ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, concordam que Cristo, o Senhor, está pronto para receber todos os pecadores que se chegarem a Ele. Nada senão incredulidade obstinada, o que faz de Deus um mentiroso, pode sugerir que Ele não está desejoso de nos receber quando o buscamos. Sexto, considerem que Cristo está tão pronto para nos salvar como está para nos receber. Ele não salvará pecadores incrédulos que não se arrependem de seus pecados. Isso seria o mesmo que negar a si mesmo e um ato contrário à sua palavra. No entanto, nada pode impedir o seu soberano, irresistível e grande poder de salvar aqueles que estão arrependidos. Abre aspas. "É-me dado todo o poder no céu e na terra." Fecha aspas. "E Ele usará este poder para dar salvação eterna a todos quantos venham a Ele." De acordo com Mateus 28:18. Ele disse: "Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora." João 6:37. Sétimo,
Pensem com sinceridade sobre o infinitamente sábio e gracioso Deus, cujo propósito é que seu perdão, amor, graça, bondade, retidão, sabedoria e poder pudessem estar em Cristo para a salvação de todos os que creem. Portanto, todo aquele que vem a Cristo pela fé está por este ato honrando a Deus. Maior glória é dada a Deus mediante nossa vinda a Cristo pela fé, do que se pudéssemos guardar toda a lei. Não se decepcionem pensando que é de pouca importância se vocês veem a Cristo ou não. A sua recusa em agir assim é um ato de ódio contra Deus tão grande quanto a sua natureza é capaz de cometer. 8. Considere, prezado leitor, como por sua vinda a Cristo ele se tornará seu num relacionamento mais chegado do que existe entre a esposa, marido e filhos. Cristo está mais próximo dos crentes do que qualquer outro relacionamento pode estar. E isso significa que a glória de Cristo é sua quando você vem a Ele. Acaso é uma coisa pequena a seus olhos que Cristo pode ser seu? Não significa nada para você que toda a sua glória e eternas bem-aventuranças podem ser suas? 9. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2:3. Os incrédulos que não se arrependem quando ouvem a pregação do Evangelho são as mais ingratas e más de todas as criaturas de Deus. Os próprios demônios, tão maus como são, não são culpados desse pecado, porque eles nunca tiveram a oportunidade de receber a salvação. Alguém poderá dizer: o que devem fazer os pecadores então? Aceitem o conselho das Escrituras, que diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7-8. E também diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Esta é uma hora tão boa para ter certeza da sua salvação, como qualquer hora agradável em que você esteja neste mundo. Cristo espera você há bastante tempo, e quem sabe se brevemente Ele o deixará entregue a si mesmo, e assim você nunca mais o achará? A incredulidade é geralmente disfarçada em outras atitudes da mente, como as que relataremos a seguir. Primeira, alguns dizem: acreditamos até onde podemos na palavra que é pregada, fazemos as coisas com boa vontade e temos cuidado para não fazer coisas erradas. O que mais ainda é exigido de nós? Pensando que já cumpriram as suas responsabilidades, eles fazem a pergunta que certas pessoas fizeram a Jesus em João 6,28. Que faremos para executar as obras de Deus? Simão, o mago, ouviu a palavra e acreditou tanto quanto pôde. Herodes ouviu a pregação de João, mas nenhum dos dois foi crente verdadeiro. Ações como estas podem muito bem ser feitas por incrédulos. Muitos hipócritas fazem diversas tarefas sem, contudo, possuir fé verdadeira. A sua falta de fé é mascarada pela sua muita atividade. Há um ato especial de fé no qual o pecador se rende em desejo de obediência a Deus em tudo. Esse ato especial é acompanhado por uma mudança que afeta toda a natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Sem esse ato básico de fé, todas as outras ações não evidenciam que uma pessoa é crente. Segunda atitude. Alguns dizem que estão tentando vir a Cristo e crer nele, mas parece que não fazem nenhum progresso. Eles secretamente se desesperam de poder recebê-la, como é proclamado no Evangelho. Eu pediria que essas pessoas se lembrassem dos discípulos que estavam pescando durante toda a noite, mas não haviam apanhado nada. De acordo com Lucas 5, de 3-6. Cristo vem a eles e os manda que lancem as redes mais uma vez. Pedro lembra ao Senhor de como eles haviam trabalhado em vão a noite toda. Mas obedecendo à palavra do Senhor,
Ele lança a rede e ela apanha uma grande quantidade de peixes. Você tem ficado cansado e desapontado em seus esforços de vir a Cristo? Tente mais uma vez, você não sabe o sucesso que Ele pode lhe dar. Amigo, não são as suas falhas que serão a sua ruína, porém a sua desistência de vir a Cristo. Pense na mulher cananeia em Mateus 15, de 22 a 28. A princípio, Jesus não lhe respondeu. Então os discípulos lhe pediram que a mandasse embora. Além disso, Jesus disse que ele havia sido mandado apenas àqueles que eram israelitas. Contudo, ela não desistiu e o adorou e disse: Senhor, ajude-me. Ele então a comparou aos cães, que não tinham direito de comer o pão dado aos filhos. Se ela houvesse desistido, nunca teria obtido perdão. No entanto, ela jamais aceitaria um não como resposta, até que lhe fosse dado o que havia pedido. Pode ser que você tenha orado muitas vezes sem sucesso. Não desista. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios 8:34. Abre aspas. Prossigamos em conhecer o Senhor. Fecha aspas. Oséias 6:3. Terceira. Alguns dizem saber que devem vir a Cristo e crer nele ou estão perdidos, porém estão muito ocupados no presente e haverá tempo suficiente para pensar nisso seriamente mais tarde. Será que pode haver alguma coisa mais tola que considerar as insignificantes coisas do presente mais que a felicidade ou a miséria de um estado eterno? Você vem ouvir a palavra e a linguagem do seu coração é, abre aspas, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Fecha aspas. Provérbios 6:10. Decepcionados dessa forma, milhares perecem a cada dia. O maior sucesso de Satanás é o de fazer com que muitas pessoas pensem que têm tempo de sobra para considerar o seu eterno bem-estar. Lembre-se, as Escrituras o limitam ao dia presente, sem nenhuma certeza de outro dia em que você terá a oportunidade de receber graça e perdão. Quarta atitude. Alguns encontram muita satisfação nos seus prazeres pecaminosos atuais porque eles não podem se separar deles. Se você é um desses, devemos falar-lhe francamente, sem deixar nenhuma dúvida, que você não pode esperar perdão, uma vez que o seu coração esteja apegado a um só pecado sequer. É claro que você jamais estará perfeitamente livre da condição pecaminosa de sua velha natureza ao se tornar um verdadeiro crente, mas você vai amar a Deus ou ao mundo, Cristo ou Satanás, santidade ou pecado. Não há outra alternativa. Com relação aos seus supostos prazeres, a não ser que esteja em Cristo, você nunca teve nenhum real prazer. Uns poucos momentos das alegrias que são encontradas nele são muito melhores que o maior tempo passado em prazeres vis deste mundo, sobre os quais paira a maldição de Deus. Quinta atitude. Há aqueles que dizem que certos crentes que eles conhecem não são melhores do que eles mesmos, e por isso eles também deveriam ser considerados como cristãos. Eu lhes digo que há aqueles que se chamam cristãos, os quais são falsos e fingem ser o que não são. Todavia esses terão que suportar o seu próprio julgamento. É ainda um fato triste que alguns crentes são descuidados na maneira de viver e, portanto, desagradam a Deus e desonram a Cristo e o Evangelho. Mas essas pessoas não são as que você deve imitar. O mundo não pode fazer um julgamento correto dos crentes. Apenas uma pessoa espiritual discerne as coisas de Deus. As faltas e os fracassos do piedoso são vistas por todas as pessoas, porém as suas graças geralmente não são vistas. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido, diz o Salmo 45, verso 13. Quando você puder fazer um julgamento correto de outros crentes verdadeiros, não achará nada mais agradável do que estar em companhia deles.